Vamos imaginar, você está trabalhando e você tem regras de negócio, você precisa implementar. Essas regras de negócio geralmente são o quê? São validações que você precisa aplicar para uma transição de estado. Um valor vai mudar, algo vai acontecer, e esse algo só pode acontecer mediante um conjunto de regras, seja uma, seja duas. Às vezes essas regras são compostas, você tem uma série de validações para fazer, às vezes elas são mais simples. E onde é que você coloca isso? E o que acontece? Beleza, não está na controller, está numa estrutura que alguns chamam de domain service, outros podem chamar de handler. E o que acontece? Você vai ali, você faz as suas validações, beleza? Pode alterar? Pode. Depois que uma série de critérios foram aplicados, se tiver tudo válido, sei lá, salva, altera, né? Manda para algum lugar, manda um e-mail, faz alguma coisa. Vamos imaginar que essas regras que você colocou para essa transição de estado aí, para poder aplicar o que quer que seja que você deseja, elas estão meio soltas, né? Porque o que acontece? Se em algum outro momento você precisar daquele mesmo cenário, daquele mesmo contrato, aquele conjunto de regras que validam alguma coisa, você vai ter que checar tudo de novo, né? E às vezes você tem que checar tudo de novo várias vezes no código, porque em vários momentos você quer obter a mesma validação. Em vários momentos, por exemplo, você quer checar que o veículo possui um veículo, uma entidade de veículo, ela precisa ter o chassi informado, ou ele precisa ter um status ativo. O tempo todo você tem que estar checando isso no seu código para poder fazer alguma coisa com aquele veículo. E assim, o que acaba acontecendo? A gente muitas vezes materializa bastante o que são entidades e objetos de valor, a gente já sai criando um monte desses caras, e a regra de negócio meio que ela fica flutuando, sabe? A regra de negócio muitas vezes é um if, é um if-else, é um switch, é uma parada que tá muito, sabe? Tá Ou encadeamento de ifs, né? Um encadeamento de ifs, um Hadoukenzão gigante lá, if, else, if, else, if, né? Ou métodos, né, sendo chamados dentro de outros métodos, né? E tá tudo muito flutuando. As entidades estão lá definidas numa pastinha, você criou uma pastinha entities ali, uma pastinha value objects, botou tudo lá, mas as regras de negócio você não tem uma visão clara delas. Elas estão por aí, estão espalhadas no teu código. E essa questão da regra de negócio estar espalhada no teu código em qualquer lugar, primeiro, te dá um problema de você não consegue reutilizar isso com facilidade. Tá tudo espalhado. O tempo todo você tem que ficar reescrevendo o mesmo código, né? O tempo todo você tem que estar checando se alguma coisa está válida, né? E assim, isso te gera muito problema, muito refactoring para fazer, até porque se muda a regra, tu tem que sair mudando em todos os lugarzinhos que aquilo podia acontecer. Em todos os lugares que você altera o tal do veículo, você precisa checar se está de acordo com aquela regra de negócio. Você não aproveita nada da regra de negócio. Ela acaba sendo uma estrutura muito pobre. Isso quando é uma estrutura. E isso é um problema. É um problema porque se você, como líder técnico, está olhando para uma solução que tem essas características, precisa corrigir, né, Adriano? Com certeza. Né? E se a gente for considerar num cenário de um time que não tem um QA, não tem um plano de testes, claro, assim, fica muito difícil de conseguir cobrir todos os cenários onde aquilo está sendo usado. Principalmente porque, às vezes, o nome pode ser mudado, ou dependendo de como essas entidades estão sendo utilizadas nesse outro cenário, ou, eventualmente, se a biblioteca onde ela está definida está sendo reusada em outro projeto fora do ambiente que você está usando para desenvolver, você nunca vai saber disso aí, né? Ou seja, você vai mudar, vai impactar no outro projeto e só vai saber quando for para produção. É muito importante que o líder técnico tenha essa noção de escopo. Então, assim, você, líder técnico, por favor, entenda que você precisa ter o controle e a visão do grau de impacto que uma modificação vai fazer. Essa previsibilidade, ela precisa existir. Senão, que segurança você vai conseguir passar para o seu time de negócio, né, para o seu PO, para o seu gerente, né, ou enfim, né, e vira um espaguete, né? Exato, Tudo misturado, e aí você não sabe onde as coisas estão. Assim, deixa a tua vida muito mais difícil. Exato. E a gente quer pegar uma vida mais fácil, dá para ter, Sim, né? é a lei do possível menor alcançar isso. esforço, né?
Sempre a lei do menor esforço, né? né? Dentro desse cenário que o Douglas escreveu, o Martin Fowler ele apresenta diversos padrões para a estruturação de lógica de domínio, né? Esse que o Douglas citou é o que ele chama de transaction script, ou seja, o código ele é imperativo e meio que ele está junto com a entidade, né? Ele é fácil de ser produzido, que ele é meio que natural dentro da forma que a gente recebe a especificação, mas conforme o tempo vai passando, acontece o que o Douglas citou, né? Assim, isso se a gente não esqueceu de algum problema, né? Ou seja, você simplesmente não controla nada, você não tem ferramenta de ajuste nenhum. Dentre os padrões que ele traz, né, o outro é o de modelagem de domínio, onde a gente já começa a ter entidades ricas que vão encapsular algumas regras de negócio. Isso já facilita, já fica melhor do que as regras soltas, como o Douglas falou, dentro do método, né? Ou seja, você já, quando reusar aquela entidade, o contrato definido nela já vai junto com ela, né? Mas a gente ainda tem um acoplamento da entidade com as regras, né, de negócio dela, o mesmo com os VOs, né? Eventualmente e outras entidades que porventura você estiver modelando junto com o modelo de domínio, porque a gente sabe que ele é muito mais rico, muito mais elaborado, né? Não é composto por simplesmente entidades e VOs, apesar de ser possível usar assim, e muitos de nós usamos assim. Desse contexto é que a gente precisa entender que regras de negócio fortemente acoplada dentro do escopo do método, juntando tudo, pré-condições para execução, com as verificações, com os tratamentos de erro e, finalmente, com aquela linha mágica que é o que vai persistir o estado, vai gerar um evento, enfim, vai gerar o efeito colateral desejado daquele comando ali, daquela operação, né? Acaba que é difícil ler, né? É difícil só para entender. Às vezes, dentro do prazo da atividade, você precisa considerar um prazo só para entender o ponto que você vai modificar, né? Eu trabalhei em projetos. Isso quando não fica muito misturado com infra também. Vejam lá, Exato. quantas classes de domínio você já não pegou que estava assim, por exemplo, tinha um if, um else, um monte deles, aí depois tinha um insert lá, tipo, tinha um repositório atualizando, aí depois tem mais um monte de regra aqui e mais um update, aí depois mais um monte de regra, e aí é um código tripa, assim, ó, de umas 200 linhas de valida alguma coisa e salve em algum lugar, valida alguma coisa e salve em algum lugar. E aí tu se perde, né, Adriano? Porque tu não sabe quando é que ele está validando algo de fato, que é uma regra de negócio, e quando ele está validando algo que é um pré-requisito técnico, é uma parada tipo, sei lá, por algum motivo, um detalhe técnico, ele precisa validar alguma coisa. Fica misturado que é validação Pois é. técnica com validação de negócio, no meio de infra, inserindo coisa, né? Pois é, aquela história, né? A gente toma determinadas decisões de desenho, de uso de tecnologia, e aí a gente tenta fazer aquilo funcionar de qualquer maneira. E aí acaba que, assim, esse modelo de programação que integra, que dilui ali a entidade e o código junto, o código do método, né, o código de operação, né, acaba que a coisa é difícil naturalmente de você, apesar de no primeiro momento, né, é aquela história, né? Muitas tecnologias que prometem a facilidade, curva de aprendizado baixa, tal, depois dos 30, 40% de recursos que você usa facilmente, normalmente a curva é extremamente alta, né? A vertical dela é muito forte, né? Então, diversas tecnologias aí, como antigamente lá ASP, VB, que eram ditas muito fáceis, PHP, mas tem recursos extremamente difíceis depois de você trabalhar em cenários elaborados, né? Então, o que a gente quer marcar aqui é, se você não tiver peças de ajuste, de controle, de definição de escopo e de separação de responsabilidades,
é dificílimo de você conseguir manter o nível de complexidade controlado ou como isso vai evoluir com o tempo, né, Douglas?